Muito boa tarde, um grande gosto de aqui estar de novo nesta iniciativa da Associação e permitam-me cumprimentar neste dia chuvoso, mas uma sala cheia, o que mostra bem a qualidade desta iniciativa. Também cumprimentar aqueles que nos seguem através da Justiça TV, cumprimento também todos aqueles que estão no ciberespaço a ver esta iniciativa. E, claro, também agradecer este amável convite ao Dr. Jorge Martins, à doutora Isabel Silva Mendes, também aos colegas do painel, a doutora Catarina Pires e ao Dr. João Antunes, que comigo estamos aqui a partilhar algumas reflexões sobre o tema que nos traz, aliás, um tema interessante, Guerra e Paz, Direitos Humanos em Crise. E farei um pouco mais da perspectiva jurídica, depois os colegas poderão dar, provavelmente, nas perspectivas em que são mais especialistas, não será certamente a minha, quer a perspectiva humanitária, quer a perspectiva também da comunicação social. E já agora também gostaria de realçar a continuidade destas iniciativas da Associação dos Advogados de Língua Portuguesa Sem Fronteiras, porque, de facto, a continuidade, neste caso, tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. O positivo é de que a Associação está viva e recomenda-se. O negativo é que os problemas continuam por resolver. E aqui estamos nós também a dar o nosso contributo para, na medida do possível, esclarecer aqueles que querem ser esclarecidos e também discutir os assuntos e, como também disse a doutora Isabel, darmos a nossa opinião de uma perspectiva pluralista, de acordo com aquilo que nós achamos dos assuntos, que às vezes, obviamente, não há coincidências na resposta ou nos modos de os resolver. Eu vou falar sobre a questão dos direitos humanos em crise, como vos disse, da perspectiva jurídica, e começando por realçar um aspecto que hoje nos parece algo relativamente óbvio, mas os direitos humanos é uma coisa muito recente. Aliás, comemorámos há poucas semanas os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E quando nós hoje falamos aos nossos filhos ou às novas gerações de direitos humanos, as pessoas acham que a humanidade sempre teve direitos humanos, mas na verdade só tem há 75 anos. É verdade que há 200 e tal anos apareceram os direitos fundamentais nas Constituições, mas na verdade foi preciso que o século XX tivesse sido o século XX, com duas guerras mundiais, a segunda particularmente grave, com duas bombas atómicas sobre civis, infelizmente, para que de facto aparecesse uma nova resposta dada pelo direito internacional, então a tal proteção internacional dos direitos humanos. Claro que em grande medida corrigindo aquilo que o constitucionalismo não conseguiu fazer. Numa primeira fase, de facto, havia uma certa ingenuidade constitucional em que com as Constituições e com as revoluções liberais, de facto, haveria um novo tempo histórico, e realmente houve, o Estado Constitucional contemporâneo, com as declarações de direitos, com a separação dos poderes, com a República, com a democracia e com os direitos reconhecidos nas declarações, mas a verdade é que em muitos países se multiplicaram experiências totalitárias e mesmo nos países não totalitários a defesa desses direitos fundamentais nunca foi muito efetiva e em muitos casos nunca passou do papel, se é que havia algum papel a dizer que os direitos fundamentais estavam reconhecidos nessas Constituições. E, portanto, uma vez mais teve que ser aqui o direito internacional a responder a uma falha, não foi tudo mal, mas uma falha importante na deficiência que as Constituições mostraram desde o princípio na efetivação da proteção dos direitos fundamentais da pessoa como cidadão, mas também como homem, como mulher do mundo. E, portanto, a seguir à Segunda Guerra Mundial, tal tinha sido o descalabro do ponto de vista das violações mais infames à dignidade da pessoa humana, que de facto se inaugurou um novo tempo, o tempo de transferir a proteção desses direitos para um nível que fosse intangível pelos Estados. Portanto, o direito internacional numa lógica, ao mesmo tempo, muito importante, uma lógica de intangibilidade, mas também uma lógica de universalidade. E, portanto, a partir de certo momento, acaba por ser reconhecida a ideia de que a pessoa humana, afinal, não está dependente da sua circunstância histórica, ou económica ou cultural, mas há uma dignidade mínima ou há uma dignidade máxima que é comum a todas as pessoas em qualquer parte do mundo e em qualquer tempo histórico. E, portanto, isso é um grande adquirido que a Proteção Internacional dos Direitos Humanos realmente trouxe, até porque a Declaração Universal, que foi o primeiro texto que marcou esse movimento imparável até hoje, nem sequer teve votos contra, o que é significativo num contexto que já era um contexto não tão forte, mas já começava a ser forte, de guerra fria entre o Ocidente e o Leste,
e depois, num outro sentido, uma outra contraposição entre o mundo dito ocidental e, por exemplo, os países muçulmanos, que, aliás, depois mais tarde faria uma declaração universal própria dos direitos humanos do mundo árabe. Aliás, há uma declaração com esse mesmo nome, que não é muito diferente da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas tem algumas particularidades que julgo que não é difícil perceber quais sejam. Mas, portanto, a partir deste momento, de facto, há aqui uma nova fase muito importante do direito internacional. Aliás, tão importante que, juntamente com outros acontecimentos, o direito internacional muda de figura, deixa de ser um direito de mera coordenação, um direito de mera arbitragem entre conflitos lá entre os beligerantes ou entre os países, mas para ser um direito que se mete dentro da ação dos países, portanto, quebrando bastante o domínio reservado dos Estados, embora ele seja anunciado na Carta das Nações Unidas, no artigo 2º, mas em grande medida, sobretudo em matéria de direitos humanos, deixa de haver um domínio reservado dos Estados. E, portanto, quando há uma questão de direitos humanos, essa questão é uma questão que diz respeito a toda a comunidade internacional e não é uma questão que diga respeito, não é um assunto reservado dos Estados. E, portanto, isso autoriza, claro, todo um desenvolvimento de iniciativas que não têm vindo a parar, desde inicialmente a chamada ingerência humanitária até aquilo que hoje se chama responsabilidade de proteger. E, portanto, essa é uma matéria que tem sido realmente fruto de grande discussão, controvérsia que ela implica. Muitas vezes, a ingerência humanitária ou a intervenção humanitária às vezes não é inocente ou não é neutral, às vezes não é, mas quero acreditar que na maior parte dos casos será e, portanto, se assim for, ela é bem-vinda e deve ser levada à prática. Mas também é importante dizer outro aspecto em relação aos direitos humanos, é que o direito internacional não protege a pessoa humana, que somos todos nós, da mesma forma. Aliás, a pessoa humana já era protegida antes do direito internacional passar a ter os direitos humanos. Aliás, o próprio direito interno dos Estados já protege a pessoa humana. Aliás, a pessoa humana é, obviamente, é o cume, é o fim último do Estado do direito. Se o direito existe e se o Estado existe, é para defender a pessoa humana, não é para defender outra coisa diferente disto. E uma sociedade organizada, uma sociedade humana, naturalmente. Mas, portanto, há várias maneiras de proteger os direitos das pessoas, no direito civil, nos direitos de personalidade ou no direito fiscal, é a parte mais antipática, através das garantias dos contribuintes, ou o próprio direito penal e o direito processual penal, que também protege a pessoa humana. Infelizmente, agora, pelos vistos, as pessoas, quando são detidas, não ficam 48 horas, mas ficam 2 semanas. Portanto, temos aí um problema que começa a ser realmente sério. Ou também os direitos dos administrados perante a administração pública. Portanto, há muitos ramos do direito que também protegem os direitos humanos. Mas aqui os direitos humanos são vistos na perspectiva externa, na perspectiva do direito internacional. Aliás, que ganha a concorrência, no caso europeu, e não só, também de uma unidade jurídico-política chamada União Europeia, que também tem, aliás, desde o Tratado de Lisboa, uma declaração própria, uma carta própria, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Portanto, como vê, até podemos, no fundo, hoje perceber que há aqui quase uma overdose de direitos. Há direitos por todo o lado. Há direitos no foro interno, há direitos no foro internacional, e às vezes as pessoas se perguntam, aliás, muitos alunos meus perguntam, mas tantos direitos, mas afinal continuamos a ter dificuldade em ver o cumprimento desses direitos. É verdade, há várias razões, falarei um pouco sobre elas. Mas, voltando ao direito internacional, a proteção da pessoa humana, dada pelos direitos humanos, realmente é a proteção mais ampla de todas, mas há outras proteções possíveis. E são tecnicamente distintas. A mais antiga de todas é a proteção diplomática, é aquela proteção dada pelo Estado de que a pessoa é nacional. Se a pessoa está num país terceiro, se tem um problema, vai dirigir-se à sua embaixada e o país de que é nacional, tendo relações diplomáticas e tendo digamos, uma representação acreditada nesse país, deve pedir a proteção desse mesmo país. Mas esta proteção, como imaginam, é uma coisa muito primária, muito rudimentar. Mas há outras muito importantes, que, aliás, que têm vindo a desenvolver-se. Talvez a mais antiga e forte e um pouco paradoxal é a proteção humanitária, a proteção das pessoas num contexto próprio, que é o contexto da guerra, porque os direitos humanos valem na paz, também valem na guerra hoje, mas os direitos humanos são mais do tempo da paz, enquanto que o direito humanitário, ou os direitos humanos no direito humanitário, apenas funcionam no tempo de guerra. E, portanto, há todo um acervo de tratados internacionais em matéria de direito humanitário, com várias vagas sucessivas, do direito da Haia, o direito de Genebra, o direito de Nova Iorque, e, portanto, que vão compondo todo hoje um corpus extenso, de que nós muitas vezes referimos mais por simplificação às Convenções de Genebra, que são 4.949,
e os dois protocolos adicionais de 1977, mas de facto há muitos mais tratados sobre essa matéria. Mas, portanto, a proteção humanitária também tem a ver com a lógica dos direitos humanos, embora uma lógica específica dirigida para, não todos os direitos, mas para alguns, ou os mais importantes, no tempo da guerra ou no decurso das hostilidades. E, mais recentemente, também tem havido outro tipo de proteções importantes, a proteção dos refugiados e dos asilados políticos, também até a própria proteção dos migrantes, também começa a ganhar uma certa autonomia, e até a proteção dos estrangeiros. Portanto, neste momento, os estrangeiros já não são aquela realidade absolutamente indesejável ou aquela realidade que não tinha quaisquer direitos, mas, pelo contrário, os estrangeiros hoje também têm direitos, às vezes, tão importantes, ou até os mesmos, que os próprios nacionais de um país, é o caso de Portugal. Portugal deve ser das constituições do mundo mais generosa em matéria de equiparação dos estrangeiros em relação aos portugueses. Basta pensar no artigo 15 e basta pensar no artigo 33, que de facto é um artigo que consagra vários direitos fundamentais, aliás, que se aplicam apenas e exclusivamente aos estrangeiros e não aos cidadãos portugueses. Portanto, como veem, nós ao falarmos de direitos humanos também temos que tecnicamente distinguir entre aquilo que é verdadeiramente a proteção internacional de direitos humanos daquilo que é dado pela proteção humanitária, aquilo que é dado pela proteção dos exilados e dos refugiados, daquilo que é dado aos migrantes e aquilo que é conferida, a proteção conferida aos estrangeiros. Mas a verdade é que estes várias técnicas tendem hoje a aproximar-se, porque cada vez mais vamos reclamando mais direitos na proteção humanitária e cada vez mais dizemos que os direitos humanos não podem ser apenas para a paz, mas também se devem aplicar para as situações de crise ou para as situações de guerra, como é evidente, na medida em que isso seja possível. Claro, não estamos aqui a pensar que um soldado vai ter direito à vida se ele vai combater e sabe que pode morrer no campo de batalha. Mas a verdade é que hoje há mais direitos humanos aplicáveis no tempo de guerra do que haveria há 2 ou 3 décadas, se virmos a questão do ponto de vista da sua evolução histórica. Depois, em relação aos direitos humanos, desde 1948, o tal momento inicial, o tal Big Bang, quando começou essa explosão, essa expansão, digamos, em velocidade crescente, ou não sei, dos direitos humanos, a partir, digamos, do momento inicial que foi a aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos. De facto, essa declaração em si não é uma declaração, não é um tratado, não tem uma força normativa própria, foi aprovada por resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Aliás, as resoluções das Nações Unidas normalmente não têm eficácia vinculativa, normalmente, só em algumas exceções, com alguns casos específicos. Esta não tinha, mas acabou por realmente se ficar como o texto modelo, o texto, aliás, simbólico da importância dessa declaração, por aquilo que eu vos disse, pelo caráter universal que ela conseguiu, não teve votos contra, e por ser o texto que inaugurou essa proteção a nível internacional. Aliás, devendo a sua redação a um comitê de ilustres juristas e outros pensadores, aliás, de que evidencio 2, embora um mais conhecido do que o outro para esse efeito, mas o professor René Cassin, aliás, teve o Prémio Nobel da Paz, e também a doutora Eleanor Roosevelt, aliás, aparece muitas vezes ela até a agarrar na Declaração Universal, em várias fotografias, mas foram os dois principais protagonistas da redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, portanto, aprovada em 10 de dezembro de 1948. Bom, mas a verdade é que até hoje, e passaram 75 anos, as coisas têm vindo a evoluir e têm vindo a expandir-se, como vos disse o tal Big Bang. Como? Expandir-se do ponto de vista dos catálogos dos direitos. Nós hoje temos muito mais direitos do que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aliás, os direitos que lá estão são apenas os direitos da primeira e da segunda geração. Os direitos civis e políticos e os direitos económicos, sociais e culturais. Hoje há muitos mais direitos do que esses. Direitos das minorias, direito na matéria do ambiente, perante a informática, direito à privacidade, direito a não haver manipulação genética e outros novos direitos que têm vindo a aparecer. Direito aos recursos naturais, o direito à água, por exemplo, direito até à paz, portanto, várias gerações de direitos. Esses não constam da Declaração Universal e a verdade é que, num certo sentido, esses catálogos têm vindo a ser aumentados por ação sucessiva de várias instâncias, quer nas Nações Unidas, porque têm feito tratados específicos sobre certas categorias de pessoas, os direitos das mulheres, por exemplo, dos refugiados, dos migrantes. É importante que a primeira é uma declaração, depois a Convenção dos Direitos da Criança, por exemplo, ou a Convenção, ainda não é Convenção, ou para lá caminha, da matéria, por exemplo, de intolerância religiosa, ou a Convenção das pessoas com deficiência. Portanto, vários grupos específicos que começam a ganhar uma proteção acrescida
e outros grupos que talvez pudesse também avançar, como, por exemplo, a proteção dos idosos, que hoje é uma matéria extremamente importante e sobre a qual julgo que ainda não há uma declaração, um texto internacional com essa força. Mas, portanto, temos aqui a diversificação do catálogo, tanto nas gerações como nas categorias de pessoas que podem beneficiar de direitos específicos. E depois também temos os sistemas que têm vindo a aperfeiçoar-se, aliás, nos quais a Europa até deu um grande exemplo, aliás, pioneiro, porque foi o sistema do Conselho da Europa que foi o primeiro de todos, aliás, a funcionar, a partir de 1950, e foi o primeiro a ter um tribunal para julgar a violação dos direitos humanos. Na altura, o tribunal não tinha assim muita força, mas depois, mais tarde, porque as suas decisões ficavam dependentes da decisão do Conselho de Ministros do Conselho da Europa, mas há uns tempos esta parte, a partir do Protocolo 11, o Tribunal tem total independência e pode mandar executar as suas decisões, que correspondem sempre a uma sanção pecuniária contra os Estados que tiverem violado os direitos humanos. E, além do mais, o Tribunal recebe queixas individuais, que é uma grande novidade em relação à tradição do direito internacional, que era uma tradição apenas de acesso da legitimidade processual ser apenas dos Estados e não dos cidadãos ou até das associações de proteção dos próprios cidadãos. Mas há outro aspecto ainda mais interessante do sistema ser mais efetivo do ponto de vista das regras processuais e do ponto de vista de haver tribunais, aliás, não só na Europa, como também há um tribunal em África e também na América, não há nas Nações Unidas, é pena, não há um tribunal das Nações Unidas sobre direitos humanos, mas o outro aspecto ainda que eu queria aqui realçar é que muitas vezes tem sido o direito internacional a trazer para os direitos constitucionais os novos direitos humanos, num processo, digamos, que é inverso. Ou seja, até 1948, afinal, os direitos estavam nas Constituições, quando estavam, na maior parte dos casos não estavam, ou se estavam era já não estar no papel, numa folha de 2 linhas, e, portanto, e os direitos humanos no plano universal foram inspirar-se, obviamente, nas gerações dos direitos humanos que foram inaugurados com o constitucionalismo. Mas, a partir de certa altura, agora acontece o contrário. Agora, os direitos constitucionais e as Constituições vão recebendo novos direitos, não porque às vezes os queiram receber ou tenham realmente capacidade de os produzir. Porque muitas vezes nós sabemos, até a nossa experiência própria aqui da nossa terra, que às vezes os políticos entretêm-se com coisas de menos importância e não se preocupam muito em fazer revisões constitucionais que aumentem os direitos das pessoas. E então, de onde é que os direitos vêm? Vêm por via externa, têm que ser importados. Digamos, os países não têm capacidade de autoprodução de direitos humanos. E, portanto, muitos direitos novos são importados pela via dos tratados internacionais e, sendo certo que muitas vezes, que na maior parte dos casos, é mais fácil um país ratificar um tratado, porque basta maioria simples, do que fazer uma revisão constitucional, que é necessário uma maioria de 2/3. E claro que os partidos também, lamento dizer isto, não têm a capacidade de distinguir aquilo que é politiquice daquilo que é porem-se de acordo em 2/3 para aprovar o aumento do catálogo dos direitos humanos. E, portanto, confundem as duas coisas. E acham que, como têm que ter voz própria e têm que se impor, com a água vai o bebê, ou seja, misturam as questões da política, em que com certeza devem ter uma opinião própria e em discordância com os outros partidos, mas naquilo que os deve unir, que é a consagração aumentada e aperfeiçoada dos direitos humanos, não conseguem realmente chegar à maioria de 2/3 e, portanto, os direitos ficam pelo caminho e não é por esta via, pela revisão constitucional que os direitos são acrescentados, mas é pela via dos tratados internacionais, ou às vezes das leis ordinárias, no caso português também em grande medida, através dos próprios tratados europeus. Eu recordo o caso do acrescento de não haver discriminação em função da orientação sexual, foi uma coisa que veio do Tratado de Amsterdão, precisamente. Foi aí que veio, que acabou por ser recebido na revisão constitucional de 2001, no caso da Constituição Portuguesa. Só para verem um pouco, digamos, como as coisas às vezes aparecem de uma forma inopinada. Mas, portanto, é curioso este processo inverso de, se a princípio era um processo, digamos assim, de constitucionalização do direito internacional através da exportação de direitos fundamentais, agora temos aqui um processo de internacionalização do direito constitucional através da importação de direitos humanos para acrescentar ao catálogo, que vai ficando mais pobre, dos direitos fundamentais internos. E já agora eu uso a palavra direitos fundamentais quando falo em direitos da Constituição e direitos humanos quando falo nos direitos que estão nos tratados internacionais, no chamado direito internacional público. Agora, especificamente, em relação à questão da guerra, feitas aqui estas considerações de ordem geral, o que é que tudo isto, o que é que está a passar e quais são as questões que devem ser aqui também equacionadas. Eu há pouco dei a entender que havia aqui um processo de uma certa fusão entre a proteção dos direitos humanos e a proteção humanitária. Aliás, em dois sentidos. Hoje a proteção humanitária já não é uma proteção apenas contra os atos de guerra,
mas é uma proteção contra as catástrofes da natureza, contra os terremotos, contra os tsunamis, contra as cheias, as doenças. Portanto, hoje o direito humanitário já tem uma parte, digamos, de proteção civil muito mais ampla que não existia há uns anos esta parte. Aliás, a União Europeia tem até mecanismos próprios para a gestão civil de emergência e de ajuda humanitária nas circunstâncias que estão excluídas da circunstância da guerra, portanto, não nessa perspectiva. Mas, por outro lado, também, hoje, entende-se que as próprias convenções internacionais em matéria de direitos humanos em direito humanitário são insuficientes porque precisam de ter mais direitos do que aqueles que têm sido tradicionalmente atribuídos. E, portanto, nós falamos hoje de direitos dos prisioneiros, dos direitos dos feridos, dos direitos das populações civis, que não podem ser atingidas pela guerra, a proteção de bens, de edifícios, que têm uma imunidade, digamos assim, internacional contra esses ataques, mas tem havido um movimento também de fortificação de direitos humanos e de tornar os direitos humanos que se aplicam inequivocamente numa situação de paz também que eles possam ser aplicados cada vez em maior medida nas situações de emergência ou de crise, quer seja de estado de sítio, estado de emergência ou até de estado de guerra. Portanto, esse é outro movimento que tem vindo a adensar-se, portanto, alargando aqui a proteção humanitária com mais direitos humanos e tornando às vezes a fronteira mais difícil de se fazer entre aquilo que é o direito humanitário no tempo da guerra, daquilo que são os direitos humanos que se aplicam ao tempo de paz. E também juntando o lado security com o lado safety do ponto de vista da proteção da pessoa humana. Por outro lado, há também aqui um outro aspecto muito importante, aliás, que foi um salto significativo que foi dado, que foi a criação do Tribunal Penal Internacional. Ele foi criado em 1998, entrou em vigor em 2002, e como sabem, aquilo que antecedeu a criação do Tribunal Penal Internacional foi de má memória, porque foram dois grandes genocídios, um no Ruanda, em que morreram mais de 800 mil tutsis, e outro aqui na vizinha ex-Jugoslávia, em que morreram mais de 200 mil bósnios. E, portanto, claro que para esses dois casos, as Nações Unidas acabaram por criar dois tribunais ad hoc para punir os responsáveis por esses massacres, mas é evidente que a resposta tinha que ser dada em permanência e finalmente os países se puseram de acordo para criar um tribunal permanente que não fosse apenas um tribunal que só abrisse a porta quando tivesse clientes. A porta agora está sempre aberta e, infelizmente, é que os clientes estão sempre a aparecer, como se está a ver agora também no conflito na Terra Santa, ou na Ucrânia ou noutras partes do mundo. Portanto, o Tribunal Penal Internacional, com certeza que tem os seus quês, tem as suas fragilidades, porque é um tribunal que não aceita reservas e, portanto, isso afugentou muitos países mais ciosos da sua soberania. Portanto, a lógica do TPI, que se baseia no Tratado de Roma, no Estatuto de Roma, é uma lógica de tudo ou nada. Portanto, nós sabemos que a lógica de tudo ou nada no direito internacional dá sempre nada, não dá tudo, como é óbvio. Portanto, acho que aí foi um erro negocial da parte de quem quis fazer o TPI. Mas, apesar de tudo, o TPI tem coisas importantes e coisas novas. Desde logo a ideia, que me parece meritória, de haver uma instância judicial internacional, que também é de direitos humanos, curiosamente. Embora o TPI não pertença às Nações Unidas, é uma organização diferente, é uma organização sui generis. Aliás, o TPI é ao mesmo tempo uma Assembleia, ao mesmo tempo um poder legislativo e um poder judicial, embora se chame tribunal, mas não é só um tribunal, é um poder também legislativo. Mas é, no fundo, uma organização separada das Nações Unidas, não tem nada a ver com as Nações Unidas, tem sede também na Haia, mas não tem nada a ver com as Nações Unidas, mas é um tribunal que também é de direitos humanos. Porquê? Porque, precisamente, vai punir crimes que são os crimes mais graves que é possível imaginar, que são os crimes de genocídio, por exemplo, ou os crimes em geral contra a humanidade, os crimes de guerra e o crime de agressão, que esse não está a funcionar. E, portanto, ao incriminar esse estatuto, ao incriminar a violação de um conjunto de bens jurídicos mais importantes que nós temos, a vida, a integridade pessoal, seja psíquica, seja física, a nossa liberdade, a autodeterminação sexual, a nossa possibilidade de nos deslocarmos, de estarmos na nossa família, etc. Toda aquela lista imensa de crimes contra a humanidade e crimes de guerra que estão nos artigos 7º e 8º do Estatuto de Roma, de facto representam uma proteção dos direitos humanos, porque se nós punimos alguém com a pena de prisão
que mata uma pessoa, nós estamos a defender o direito à vida. É uma maneira bastante, digamos, sui generis de proteger o direito à vida, porque nós apenas olhamos para a pessoa que vai ser presa e condenada, mas, na verdade, se esse direito penal não existisse, não haveria qualquer prevenção do direito à vida, porque, então, o direito à vida deixaria de ter qualquer força, porque a sua violação não teria a resposta mais dura que a ordem jurídica pode conceber, que é precisamente a resposta penal, de pôr as pessoas na cadeia, noutros tempos até fazer outras coisas piores do que pôr as pessoas na cadeia, como sabemos, como as penas infamantes ou as torturas, ou, em alguns países, infelizmente, ainda existe a pena de morte. Mas, portanto, penso que o TPI, nesse aspecto, se posiciona numa forma para ser independente na esfera internacional, embora, de facto, a maior parte dos países, as grandes potências, não tivessem ratificado o TPI, mas isso, apesar de tudo, não lhe diminui a importância, porque acaba por ter uma força persuasiva muito grande. Aliás, é isso que está a passar no que respeita ao conflito israelo-palestiniano. Aliás, há várias investigações em curso, como há também em relação à Ucrânia. E, aliás, recentemente, como sabe, a África do Sul também colocou Israel no Tribunal Nacional de Justiça, não no TPI, mas por causa da Convenção sobre o Genocídio. Porquê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, só até chegarmos aos dois tribunais ad hoc de 93 e 94, só duas coisas foram feitas de jeito, digamos assim, para proteção do direito humanitário ou dos direitos humanos em situações mais graves do ponto de vista da sua punição. O que é que se fez? Declarou-se que os crimes contra a humanidade eram crimes imprescritíveis, numa Convenção de 1968, e na véspera da Declaração Universal, em 9 de dezembro de 1948, aprovou-se outra convenção muito importante, a Convenção sobre o Genocídio, isto é, definindo o crime de genocídio. Mas porquê? Porque anos antes tinham terminado os tribunais de Nuremberg e de Tóquio, e tínhamos ficado outra vez num vazio do ponto de vista dos crimes internacionais que devem estar em permanência e devem existir para serem aplicados às pessoas que infringem esses bens jurídicos. Mas, portanto, só se conseguiu essa Convenção sobre o Genocídio, que tem regras processuais próprias, mas é uma convenção muito limitada, e depois, mais tarde, declarar que estes crimes são imprescritíveis, porque muitas vezes demora muitos anos a investigar, e se não forem imprescritíveis, normalmente passa uma prescrição de basta 15 anos ou 10 anos para que a maior parte dos crimes se fique sem investigação, porque não é possível, realmente, com o facto de serem muitas vezes crimes transnacionais, é impossível chegar a uma conclusão ao fim de um processo se os crimes não forem mesmo realmente imprescritíveis, porque passam sempre muitos anos em que isso sucede. E, portanto, desse ponto de vista, o Tribunal Penal Internacional aí está, que fincou os seus problemas realmente de abrangência do ponto de vista das pessoas que podem ser submetidas à sua jurisdição. O Tribunal não sanciona Estados, sanciona apenas pessoas físicas. Tem duas penas previstas, isso é discutível porque são penas muito amplas, ou é até 30 anos ou é pena de prisão perpétua. Portanto, como imaginam, realmente um catálogo de crimes que só tem duas penas é um bocadinho difícil de compreender, não é? Isto é, ou vai até 30 anos ou é prisão perpétua. É capaz de ser um bocado complicado. Isto é, como imaginam, a discricionalidade do juiz é quase total liberdade, se não mesmo arbitrariedade do juiz para escolher se vai até 30 anos ou se vai à prisão perpétua. Esse é um dos problemas, como imaginam, logo desse catálogo. Mas, apesar de tudo, ele está, sabem que estas coisas, no direito nacional é muito difícil que possa caminhar de uma forma serena e rápida. É sempre por pequenos passos. E, mesmo assim, ter aparecido este tribunal já foi uma grande coisa. Porque, para já, o tribunal era para ter a pena de morte. Conseguiu-se retirar a pena de morte. Depois também o tribunal era para ter o narcotráfico, mas certos países retiraram o narcotráfico porque não queriam perder o exclusivo, como se isso fosse uma grande coisa, de punir os narcotraficantes, digamos, ter a clientela exclusiva dos narcotraficantes. Portanto, retirou-se do TPI, não chegou a entrar, o crime de narcotráfico. Sabemos que esse é talvez hoje dos crimes mais graves que há no mundo, é o crime de narcotráfico, de facto é. O tráfico de droga. Depois a questão também do terrorismo. Reparem, em 98 não tinha havido um 11 de setembro de 2001. O terrorismo ainda era uma coisa que não tinha conhecido uma outra era, que é a era do terrorismo jihadista. Mas há autores que dizem que o terrorismo também está lá. Eu tenho as minhas dúvidas. Mas a verdade é que também nunca se alterou o Estatuto de Roma, já foi alterado uma vez pelo Acordo de Kampala, mas não se acrescentou o crime de terrorismo no catálogo dos crimes previstos pelo TPI. Portanto, há vários problemas, mas de toda a maneira, só para terminar,
mesmo que os Estados não aceitem a jurisdição do TPI, isso não quer dizer que um Estado possa ficar desvinculado de ter de submeter às suas normas. Porque há três maneiras do TPI se aplicar. Ou os Estados ratificam, e, portanto, se houver alguém no seu território suspeito da prática de um crime, esse Estado tem a obrigação de colaborar com o TPI e entregar essa pessoa à guarda do TPI para ser julgado. Ou o Estado pode não ser parte, mas aceitar para aquele crime, ou para aqueles efeitos, ou para aquelas pessoas, ou naquela circunstância aceitar essa jurisdição, digamos, uma jurisdição ad hoc ou específica para certo crime, que isto é, não quer tudo, mas quer só certos crimes em certas circunstâncias, portanto, no fundo, aqui há uma certa flexibilidade, de facto. Ou então há uma terceira possibilidade, foi aquela que aconteceu no Sudão, precisamente, que foi a decisão que o Conselho de Segurança tomou das Nações Unidas de tornar o TPI obrigatório ao abrigo do capítulo 7º da Carta. E, portanto, o Sudão sempre se recusou, em geral e em particular, a aceitar a jurisdição do TPI, mas o Conselho de Segurança entendeu que o senhor Presidente na altura do Sudão, o senhor Bashir, devia ser submetido à jurisdição do TPI e, portanto, o TPI emitiu um mandato de captura e o Sudão passou a ficar abrangido pela jurisdição do TPI por decisão, claro, contra a vontade soberana desse Estado, por decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em que realmente os 5 países permanentes puseram-se de acordo para que isso fosse possível, porque, como sabem, isso já não seria possível em relação, por exemplo, a Israel, ou isso já não seria possível em relação à Ucrânia, como é evidente, porque já sabemos quem é que são os países membros permanentes que votariam sempre contra a que isso pudesse ser levado à prática. Portanto, ou seja, para terminar, sabemos bem a frustração que vivemos com aquilo que se está a passar, quer na Ucrânia, quer na Terra Santa, do ponto de vista da não efetividade do direito internacional, porque o direito internacional tem muitas respostas. Tem respostas diplomáticas de natureza política, tem respostas judiciais. O artigo 33 da Carta tem um catálogo de 5 ou 6 mecanismos de diplomacia internacional muito importantes, os bons ofícios, a mediação, o inquérito, a conciliação, depois temos a arbitragem, temos as sessões judiciais, mas realmente tem dificuldade em aplicar-se. E também, por outro lado, há medidas coativas previstas na Carta, o tal capítulo 7º. As Nações Unidas podem usar a força, podem requisitar aos países tropas, e às vezes acontece nas operações de paz, os chamados capacetes azuis. Mas sabemos que muitas vezes isso não sucede quando há certos interesses económicos ou de grandes potências que, de facto, tornam impossível essa aplicação. As coisas agora tornam-se um pouco mais complicadas. Porquê? Porque nós já não estamos num mundo do pós-Guerra Fria, portanto, em que, tendo havido duas grandes potências, passou a haver uma grande potência e depois potências médias, digamos, um mundo multipolar, como se costumava dizer, mas agora as coisas, digamos que as estrelas e os astros já estão, digamos, em reordenação entre si. E, portanto, já estamos a ver que as coisas já não é uma grande potência de um lado e depois 4 ou 5 médias potências do outro. Não. Os outros das médias potências já estão também a reunir em torno de uma grande potência ou juntando várias médias potências para fazer uma grande potência contra a outra potência do outro lado. E a Europa fica aqui um pouco perdida entre o lado de lá do Atlântico e o lado de lá, digamos, dos Urais, porque não sabe bem para que lado é que se há de virar e tem dificuldade em ter realmente uma resposta própria. Aliás, muitas vezes se fala, aliás, o Papa Francisco até fala muitas vezes que estamos a viver uma terceira guerra mundial aos pecados. É capaz de ser pessimista, mas é muito compreensível o que ele diz, porque, de facto, o que nós vemos é uma multiplicação dos conflitos regionais. É verdade que os conflitos regionais diminuíram e até eram contidos no tempo da Guerra Fria, num certo sentido, mas, na verdade, neste momento, os conflitos regionais estão outra vez a desabrochar em grande força com coisas novas que eram impensáveis. A pirataria, por exemplo, marítima, que voltou em grande força, era impensável a pirataria marítima. Depois temos a questão da ciberguerra, que é uma realidade completamente nova. Muita gente, nós nem sabemos o que é que está a passar, mas a ciberguerra é usada todos os dias. Há todos os dias bombas que matam este e aquele que estão naquela cidade e naquela cidade via aérea e ninguém sabe nada. E, portanto, tudo o resto que se vai passando e que nós não temos conhecimento. E, portanto, penso que é preciso refletir numa reorganização das Nações Unidas e possivelmente num exército ou numa polícia internacional que pudesse intervir, mas gerida por Estados confiáveis e que sejam neutrais em relação aos interesses em causa. Sei que isto é uma utopia,
Mas é bom termos utopias e termos sonhos, e acho que, apesar de tudo, há países que têm os seus programinhos na esfera internacional, há países que têm uma cultura de imparcialidade e de integridade à prova de bala, e acho que esses países deviam realmente ter aqui a dianteira para produzir ideias de reforma. É verdade que as Nações Unidas tentaram fazer uma reforma grande ao fim dos seus 50 anos, sabemos disso, com o relatório do secretário-geral do Kofi Annan, Enlargement Freedom, que foi em grande medida um fracasso, de facto foi, sobretudo na parte do Conselho de Segurança, mas já se esperava que fosse um fracasso, porque realmente o Conselho de Segurança hoje não representa as grandes potências mundiais, a começar na América Latina não tem o Brasil e devia ter, ou a Índia, que é a maior democracia do mundo, mas, de toda a maneira, penso que nunca é tarde de retomar um processo de reorganização das Nações Unidas e de densificação internacional em matéria de proteção dos direitos humanos, porque, reparem, estas ações que têm agora ocorrido, quer no TPI, quer no Tribunal Internacional de Justiça, são coisas relativamente novas. E a última decisão do Tribunal Internacional de Justiça foi reconhecer que era necessário tomar medidas urgentes para parar aquilo que estava a acontecer na faixa de Gaza. Isto seria impensável há 30 anos. E, portanto, também a consciência jurídica universal se vai aperfeiçoando e se vai aprofundando no sentido de olhar para os direitos das pessoas de uma forma diferente e não apenas como uma mera questão de natureza política, mas olhando para as pessoas de carne e osso que, infelizmente, sofrem e morrem injustamente por causa dos interesses e dos ódios entre países, entre nações e entre alguns não-estadistas. Muito obrigado e depois ficarei à vossa disposição para responder às perguntas que entenderem por bem. Muito obrigado.